Hoje eu vou te ensinar como colocar GIFs dentro do Effect House. E não só isso, tá? Eu também vou ensinar como colocar GIFs em objetos 3D com uma gambiarrinha aqui muito massa, que eu tenho certeza que você vai curtir. Pode até te ensinar a fazer outras coisas. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem 2D aqui embaixo, tá? Aqui no meio um cubo e aqui em cima num plane, todos funcionando com o mesmo GIF. Como é que faz isso, Kevin? Fica no vídeo, deixa o seu like já deixa seu comentário também aí agradecendo, né, que eu trouxe esse tutorial aqui para você e bora pro vídeo. Um aviso rapidinho aqui antes de começar o vídeo. Se você já sabe qual é esse aviso, pode pular pra frente, mas vamos lá. O Effect House, que é a plataforma de criação de filtros do TikTok, ele tá em constante atualização porque ele tá na sua versão beta ainda. Então pode ser que coisas que você veja no seu vídeo sejam diferentes do seu programa devido a alguma atualização, alguma mudança. Nesse caso tem duas opções. Ou você vê se eu já fiz algum vídeo atualizado, ou você comenta aí pra eu trazer um vídeo atualizado. Além do mais, dependendo da atualização, dá pra você seguir o tutorial normalmente. Então dá uma olhadinha no vídeo. E um último aviso aqui é que antes de comentar uma dúvida, comenta aí também um agradecimento por ter trazido esse conteúdo aqui pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais, veja os meus links na descrição, aí depois você manda uma dúvida pra mim. Pode ser? Então, vamos lá pro tutorial agora, que eu tenho certeza que você vai aprender algo bacana. Então vamos lá, como que a gente faz para usar GIF ali dentro, né? O Effect House ele não aceita nativamente GIFs, arquivos.gif. Então se eu pegar este arquivo aqui, ó, que eu trouxe de exemplo para vocês, e arrastar ele para dentro aqui, ó, ele não funciona, né? Como que a gente faz para usar então esse tipo de vídeo, esse tipo de animação dentro do nosso projeto? A gente vai precisar converter ele para um formato que se chama Animation Sequence. Então, né, um vídeo, um GIF, nada mais do que várias imagens passando em sequência, né? Então, essa animação, essa sequência de animação, são todas essas imagens separadas. E aí aqui no site, né, na documentação do Effect House, vocês podem encontrar quais os formatos que ele aceita, né? Então, quando a gente aperta um Add lá no Effect House aqui, né, no maisinho, Add Asset, Import, a gente tem aqui, ó, Texture Sequence, que é essa Animation Sequence propriamente dita. E para a gente importar ela, tem que ser no formato de PNG, JPEG, e esses formatos vocês já bem sabem que são de imagens estáticas, então a gente precisa de um JPEG para cada frame, para cada imagem daquele videozinho ali. E aí eles colocam aqui que tem que ter menos de 200 imagens, então isso é importante, porque pelo fato de a gente usar várias imagens PNG ou JPEG, vai ficar bem pesado, tanto para rodar, como também no peso do nosso projeto. Lembrando, né, aqui em cima, ó, que o nosso projeto pode ter até no máximo 5 megas. Estou falando isso porque aqui ele fala, né, que cada imagem pode ter menos de 1 mega e no total pode ser 200 mega. Mas isso só significa que o Effect House vai ler e não que você vai conseguir colocar uma imagem de 200 mega no projeto. Ele definitivamente não deixa, mas se um dia ele deixar, aí ele vai rodar esses 200 megas, né? Mas então, Kevin, eu não manjo de edição de vídeo, de nada disso para fazer essa conversão, né? Eu trouxe um método muito fácil aqui para vocês, não precisa instalar nada. Vocês vão nesse site aqui, que chama ezgif.com, né? Que é como se fosse EasyGIF, que é uma forma fácil de lidar com GIFs. É muito bom esse site, já salva nos seus favoritos, que ele é realmente muito bom. E aqui na home dele você vai vir nesta opção aqui que se chama Split. Split, né, significa aí dividir. E aí aqui você pode subir um arquivo para fazer esse processo de split ou copiar o link dele, né? Mas tem que ser o link direto da imagem, tá? Aí eu peguei o GIF aqui no Gify, que já tem os GIFs mais leves, vocês têm que levar isso em consideração também, né? Até porque a gente tem, né? E eu não falei aqui, a resolução máxima pode ser de 1024 para 1024. Então aqui no próprio, né, EasyGIF, antes de ir no Split, se você tiver um GIF muito grande, você pode vir aqui, ó, em Resize, tá? Aí você pode escolher o arquivo. Então eu tenho o meu teste, posso fazer o meu upload e aí eu posso mudar o tamanho dele aqui, né? Então ele tá 442 por 439. Eu posso mudar aqui para 256 por 256, tá? E aí você seleciona o jeito que ele vai recortar, então aqui ele vai centralizar e vai cortar
E tem as outras opções aqui, você vai lendo e vai fazendo. Vou dar um resize primeiro. E aí, beleza, ó, ele já fez aqui pra mim, né? Ficou bem menor, tal. Posso salvar. Deixa eu salvar aqui como teste menor. Teste menor, ok? Porque esse formato de imagem vai funcionar melhor do que esse todo quebrado, tá? Então, se tiver muito grande, você diminui antes. Depois você vem aqui em split. Porque como ele vai gerar várias imagens, se você gerar várias, você vai ter que mudar o tamanho de várias ao invés de uma só. Então a gente vem aqui no split, escolhe o arquivo, vai ser o meu teste menor, vou dar um upload aqui. E aí agora ele fez o upload e ele vai perguntar como que a gente quer que ele faça, né? Então agora eu vou só uma parte extra aqui, mostrar para vocês por que o GIF ele é bem mais leve do que essa sequência de frames. Então vou colocar aqui, ó, tá vendo Split Options, que são as opções aqui da divisão? Eu tenho aqui Ignore Optimizations, e aqui ele só vai separar pra gente em imagens separadas. E aí o que acontece? Olha só isso aqui. Tá vendo? Que tem um monte de frames sem nada. É porque o GIF, né, as coisas que ficam paradas, ele não repete. Ele vai ficar parado ali e ele só vai refazer as imagens que tem movimento. E isso não funciona dentro do Effect House e nem de nenhuma plataforma que usa sequência de animação. Por isso que você vai ter que usar a primeira opção aqui, que ele vai otimizar os frames, e aí a gente vai ter cada imagem separada com animação, e isso faz as imagens ficarem mais pesadas, tá? Então é por isso que GIF é bem mais leve do que as texturas assim, né? Então uma coisa muito boa desse site é que você pode vir aqui e salvar uma de cada vez, mas você não é doido, né? Então você pode clicar nessa opção, Download Frames as Zip. Então, vamos salvar aqui, ele veio o arquivo zip, você vai extrair esse arquivo zip, aí ele vai dar aqui pra gente, ó, todas as imagens separadas, e as imagens estão em GIF, né, que esse é o jeito padrão que ele vai vir aqui, mas ao invés disso você pode vir aqui no Split Options, e você tem a opção de PNG e de JPEG, tá? Então você pode vir aqui na PNG, Split to Frames, e aí sim, ele vai dar em PNG. Vamos lá, baixei ali só para mostrar para vocês que ele vem em GIF. Então tem muita gente que vai baixar e vai falar, ah, mesmo assim o Effect House não abriu, tá? Então extrair aqui, olha só, agora sim, a gente tem tudo em PNG. Aí só para mostrar para vocês, ó, todos os itens juntos em 243 KB, enquanto o GIF sozinho tem 57, né? Então o GIF é bem mais otimizado, mas infelizmente a gente não consegue usar ele. Aí eu tenho um programinha aqui que chama Crushy, eu já tenho um tutorial no canal aí de como comprimir imagens, dá uma olhadinha, eu mostro como ele funciona. Eu vou jogar nele aqui, acho que não vai mudar muita coisa. Ó, conseguimos ganhar aí 30 KB, tá? Então diminuímos, agora ele tá com 212. Agora vamos importar para dentro do Effect House. E aí, nesse caso aqui, não pega os arquivos e arrasta para cá, tá? Senão ele vai ir como imagens separadas, se a gente quer uma animação única. Então vou vir aqui no maisinho, Import Texture Sequence, ok? E aí a gente vai até a pasta que está a nossa sequência de animação, seleciona a primeira, segura o Shift, seleciona a última, clica em abrir e aí ele vai vir como uma imagem só, tá vendo? Agora que você importou, né, ele tá aqui como textura, mas essa animação ela não se comporta igual uma textura, né? Como assim, Kevin? Vamos lá. Primeiro vamos ver o tamanho dela aqui em cima, ó. Vou dar um refresh, ainda não tá aparecendo nada, acho que é porque a gente não aplicou. Mas aqui na hierarquia, ó, eu vou clicar com o botão direito, vamos adicionar um objeto, 2D e imagem, né? Imagem da tela aqui, Screen Image. E aí, aqui no Screen Image, no Inspector, a gente tem a opção de escolher uma textura. E quando eu clico aqui, ele não aparece a minha sequência de texturas, tá vendo? Porque para adicionar um GIF no objeto é diferente. Você tem que vir aqui embaixo em Add Component. Então você vai adicionar um componente. Vai vir aqui no menu de Animation e depois Animation Sequence. Aí ele bota uma animação padrão, né, do Effect House. E aqui embaixo você consegue escolher uma nova, né? Então vou clicar aqui, Textures, OK. E aí ele coloca o GIF pra gente. Aí além disso, ele tem algumas opções pra gente mexer aqui, como por exemplo, né, o Texture Binding, se é para ele seguir alguma coisa, se ele vai dar play uma vez só, se ele vai randomizar, se ele vai ir e voltar, ó, ele vai para frente e vai voltar,
ou se ele vai ficar rodando em looping. Além disso, a gente tem um autoplay e também aqui um controle de FPS, né? Então, aqui clicando na nossa imagem, a gente também tem as opções de compressão, tá? E é isso, basicamente, o jeito que funciona, né? De maneira mais simples, colocar GIFs aqui dentro do Effect House. Então, posso diminuir aqui, colocar no cantinho, por exemplo. E agora um extra para quem assiste os vídeos até o final aqui no canal. Como vocês viram, eu tive que colocar um Screen Image, né? Que ele funciona aqui no espaço 2D. Mas eu queria também colocar em objetos 3D esse GIF. Eu consigo, Kevin? Vamos lá. O que acontece? Vou adicionar aqui um plane, né? Que apesar dele ser plano, ele é um objeto 3D. E vamos adicionar aqui também um cubo de exemplo só, tá? Então vamos adicionar um cubo, ok? Então a gente tem os dois aqui. Deixa eu dar uma giradinha nesse cubo para vocês verem ele em 3D. E aí no cubo a gente também tem, né, e no plano, a opção de adicionar um componente aqui no Inspector. E ele tem aqui o Animation, né, Sequence, e eu posso selecionar aqui a minha textura. Mas simplesmente não funciona, tá? Então, tem alguma forma de fazer isso, Kevin? Tem ou não tem? Tem. E como é que faz isso? Isso aqui vai ser uma gambiarra da braba, tá? Como isso aqui não é reconhecido como uma textura aqui dentro do Effect House, a gente vai ter que meio que fazer essa animação acontecer manualmente. Então eu vou adicionar todas as imagens aqui nos meus assets, ok? Se você quiser até renomear elas para ficar mais fácil, mas eu não vou não. Só vou adicionar elas aqui, né? Que vai contra o que eu falei antes, mas vocês vão entender por quê. E aí a gente vai criar uma lógica aqui no nosso Visual Scripting, tá? Então vamos colocar primeiro do começo um start, né? O seu provavelmente já vai ter ali, eu apaguei para fazer aqui alguns testes, mas vou criar um start, que é o que vai ativar a nossa lógica assim que abrir o nosso efeito, e ele vai ativar um Transition by Time, tá? Que é o nosso node aí que faz uma animação de transição. Então o nosso start ele vai dar um start na nossa transição também. E aí ele vai sair do número 0 e vai para o número de frames que a gente tem na nossa imagem, contando aqui, né? Então ele começa do 0, olha só, e termina no 16. Conseguem ver aqui, ó, pelo nome, mas é só você contar todos eles a partir do 0. Então 0, 1, 2, 3. Ele tem 17 frames e acaba no 16. Então eu vou colocar aqui no from, que seria o valor de início da nossa transição, em 0, e o to em 16. Depois disso eu vou definir a duração dessa animação. Vou colocar aqui 1, né, que seria 1 segundo. Aqui a gente tem a curva dessa animação, vou deixar em linear mesmo, tá? Porque ele já tem aqui a curva natural dos frames. E o número de loops que isso vai fazer, eu vou colocar 200, para ele ficar fazendo isso várias vezes enquanto o efeito está aberto, tá? E agora a gente vai fazer esse valor ir para um outro node que se chama Select. Esse node, né, ele pega o valor de opção aqui, que é o index. Então o index ele está em 0 e ele vai passar a opção 0 para a saída que tem aqui, né? Então no caso aqui a opção 0 seria o item 0 e se eu colocar aqui 1, ele vai ser o item 1. E no caso aqui a gente quer que essa lógica aconteça com texturas. Então eu vou mudar aqui em cima, ó, onde tem a seleção de number, vou mudar para texture 2D e aí eu vou clicar nesse botãozinho de mais para aumentar o número de opções que eu tenho aqui. E aí eu vou aumentar até quanto? Até 16, tá? Lembrando que é 16 porque é o número de frames que eu tenho aqui. Se você tiver mais do que isso, você vai ter que fazer mais. E aí aqui você tem um limite, tá? Não dá para você fazer infinito aqui. Eu não vou saber agora qual que é o limite, mas ele tem, né? Aí você vai ter que fazer uma gambiarra que eu posso aprender e trazer em outro vídeo se vocês quiserem e precisarem, só comentar aí. Então, conseguimos aqui as 16 ou 17 opções, né? Agora, a gente vai ter que selecionar cada um dos frames aqui. Então, no item 0, eu vou colocar o meu frame 0. E aí, depois o 1 e o 2. E assim por diante. Então, só para recapitular,
a gente está colocando cada opção como cada um dos frames. E aquela animação ela vai percorrer por todos os números que estão aqui. Então, cada vez que o número for selecionado ali, ele vai dar para a gente a saída, a imagem que está aparecendo aqui, e aí vai causar esse efeito da animação aqui. Então, vamos selecionar aqui rapidinho, eu vou nem cortar, mas vocês vão ver que vai funcionar certinho, tá? E aí aqui, como a gente está fazendo dessa forma, ele vai funcionar como uma textura mesmo, e não como uma textura de uma sequência de imagens. E aí a gente pode colocar em qualquer objeto, inclusive numa face mesh aí de rosto, né, 3D, tá? Vai funcionar também. Vai funcionar praticamente em qualquer lugar que uma textura funcionaria dentro do software. Então beleza, selecionamos a imagem, agora a gente vem aqui na opção de número e coloca no nosso index, ok? E aí você vai ver, ó, que o número está mudando. E aí quanto mais rápido ele tiver aqui, né, mais frames ele vai pular. Então eu vi que ele está pulando muitos ali, eu vou colocar 2 segundos, que eu acho que vai ser um pouco melhor, tá? Aí agora a gente precisa aplicar essa imagem em algum material. Então primeiro, para isso eu vou pegar um material aqui, ele já está aqui, vou excluir ele que eu fiz para testar, mas vamos criar um novo aqui. Então Add Asset, Material, Unleash, quero que seja um material flat. Aí nesse material eu vou ligar aqui a opção de textura, né? Então Texture On. E aí aqui na opção de textura, ó, você pode ver que ele não aparece a nossa sequência de imagens. Ele está aparecendo só as imagens separadas, mas a nossa sequência ele não aparece, por isso que a gente está fazendo isso. Então vou vir aqui nesta bolinha para a gente levar para nossa programação visual e vou em Set Texture para a gente definir essa textura, né? Aí ele veio parar aqui o Node, eu vou colocar aqui um Update, né? Porque é uma coisa que vai mudar o tempo todo, então vamos botar um Update e vamos setar ele aqui para ele ficar ativado, né? Essa opção. E vamos colocar nossa saída de textura dentro dela. Agora a gente precisa definir como material dos nossos objetos, né? Então do nosso plane aqui em cima e do nosso cubo, só vim no Inspector, aqui em Material, ó, vamos selecionar aí o Material Unleash. Eu selecionei aqui no cubo e vou selecionar no plane também, tá? Então como vocês podem ver, a gente tem aí, ó, vamos colocar um segundo para ele ir mais rápido. Olha lá, a animação acontecendo igualzinha no GIF, só que em objetos 3D. Olha só. Então ele vai de acordo com a UV aí, ó, mas você pode ver que tá animado. E é isso. Aí agora sim o peso aqui do projeto, ó, 500 KB, os dois GIFs das duas maneiras possíveis, tá? Então era isso, tá, que eu tinha para mostrar hoje aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido e espero que vocês também se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixe o seu like e dá uma olhada aí nos outros vídeos de Effect House que tem aqui no canal. Deixe seu comentário também com sugestões de outros vídeos para eu trazer aqui para vocês, né? Muito importante, lembrando que quem é membro do canal recebe aí os vídeos em antecipado, tá? Sempre que eu gravo, edito, eu já posto tudo de uma vez e aqui só que eu vou postando aos poucos. Então dá uma olhadinha aí no clube de membros, o link tá na descrição. Valeu e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, curtiu o conteúdo? Então não se esquece de dar uma olhadinha aí na descrição para ver o meu clube de membros, que é uma assinatura ali, R$15 por mês, que vai te dar acesso a conteúdo exclusivo aqui de Effect House e outras coisinhas também. Dá um clique aí para você dar uma olhadinha e deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para ter sempre vídeos desse tipo. Deixa um comentário mesmo que você não tenha dúvida, tá? Para eu saber se vocês estão gostando ou não. É muito simples para você, mas para mim significa demais. Então não custa nada. Então é isso, valeu e eu te vejo num próximo vídeo.